isso, então, né, é um processo longo de desenvolvimento, né, uma pesquisa como essa não surge de um dia para o outro, a gente fez 2 anos de desenvolvimento do processo no meio da pandemia ainda, né, teve um agravamento aí, do tempo que a gente tinha disponível para fazer isso. A gente fez isso em rede com vários parceiros que, né, acreditaram e entendem a importância de se trabalhar com juventudes no Brasil nesse momento que a gente está, né, então trouxeram recursos para a gente poder construir essa base de trabalho para todo e qualquer ator que trabalha com juventudes. E acho que o tamanho do alcance que a gente teve, né, no lançamento, alguns de vocês talvez possam ter visto, a gente, né, saiu no UOL, Jornal Nacional, a gente teve aí uma grande repercussão na mídia pelo tamanho do problema e da urgência que a gente tem realmente em falar sobre juventudes, né? Então, aqui estão os nossos parceiros, talvez vocês conheçam alguns deles, né? A gente tem aqui destacado também os parceiros técnicos que nos ajudaram nesse processo de pesquisa. E aí, hoje a gente vai fazer esse aprofundamento na etapa qualitativa, né, que a Talk muito bem coordenou aí, a Carla está com a gente desde o desenho do processo da qualitativa que a gente ia construir, Tina também, né, nos ajudando a caminhar nesse sentido. E aí, acho que para a gente não se alongar muito, né, para abrir para os insights da Quali aqui, que é o objetivo de hoje, acho que fica o convite para vocês conhecerem mais do projeto, da pesquisa, dos dados, da biblioteca, baixar o relatório, sumário executivo, a gente tem muita informação lá na plataforma, ela está no ar, com todos esses conteúdos. Também estaremos aqui, né, vamos bater esse papo com vocês, se quiserem depois nos acessar, perguntar, tirar dúvidas, a gente está por aqui também para trocar com vocês e agradecer mais uma vez o convite da Talk para a gente fazer esse esforço aqui de propagar essas evidências que a gente sistematizou nesses últimos anos. Aproveitar e convidar vocês para acessarem não só a plataforma, mas lá nas pesquisas vocês conseguem acessar a pesquisa que foi desenvolvida com a Talk, que vai ser aprofundada aqui, ou as outras pesquisas do Atlas das Juventudes, mas baixar o relatório completo do Atlas das Juventudes, que fala de todas as etapas, traz os principais aprendizados e que, sem sombra de dúvidas, não seria a mesma coisa se a Talk não tivesse com a gente. Então, quero aproveitar mais uma vez, Tina, Carla, Gui, agradecer vocês, todo o time, por terem sonhado com a gente, porque desde o início foi assim, né? A gente ainda, quando o projeto era uma ideia, era um sonho, a gente conversou com a Talk, porque a gente acredita muito no trabalho da Talk, a gente acredita muito no trabalho que esse time faz, a gente já conhecia outros trabalhos e já admirava esses outros trabalhos, e a gente acreditava que esse era um sonho grande, muito importante para o país, para os diferentes setores da nossa sociedade, e que para isso a gente precisava caminhar com os melhores parceiros, e a gente entende que a Talk é esse tipo de parceira, que sonha junto, constrói junto e faz uma entrega de altíssima qualidade. Então, obrigado, é uma alegria estar aqui com vocês. Como a Mari falou, estamos à disposição e a gente vai acompanhar esse encontro com vocês aqui hoje, tá bom, pessoal? Maravilha, obrigada, Mari Barão, a recíproca é a verdadeira. Gente, coloquei aqui no chat o link do site aqui do Atlas das Juventudes para vocês baixarem aí tudo que a Mari e o Barão comentaram. E eu queria, antes de passar a palavra para a Carla, falar duas coisas. Eu acho que a primeira a gente vai fazer uma roda de conversa no final, mas se quiserem ir já colocando no chat, à medida que a Carla vai apresentando, Saman, Eren, vão conversando aqui com a Carla. Se vocês quiserem ir colocando perguntas, o Gui vai nos ajudar aqui na moderação, então a gente pode puxar essas perguntas no final, mas a gente também vai abrir microfone e câmera, então quem quiser guardar a pergunta e falar abertamente, fiquem à vontade, o melhor formato para cada um. E o outro pedido, como a gente não fez um webinar e a gente não tem os e-mails de todo mundo e muitas pessoas foram convidadas por convidado ou de convidado, quem quiser receber depois o report, a gente vai mandar o link do YouTube com essa gravação. A gente tem um relatório que a gente chama de report em quadrinhos, que a Carla já botou aqui no chat, mas que a gente convidou uma designer para fazer os grandes insights da pesquisa em forma de quadrinhos de ilustração maravilhosos. Então, quem quiser receber todo o conteúdo, se não for pedir demais, coloquem para nós aqui no chat o e-mail de vocês, porque nem todos a gente tem. E aí, recebendo o e-mail, a gente vai saber que vocês querem receber o conteúdo e a gente envia depois, certo? Então, é isso, gente. Carla, a bola está contigo. Vamos lá. Legal. Obrigada, gente. Legal. Obrigada, Mari Barão. Realmente, acho que é um trabalho muito importante e a gente agradece aí vocês terem se unido, tantas outras instituições também, né, para conseguir fazer com que esse projeto tão completo e complexo também tenha sido possível, né? Agora eu queria pedir para o Saman e a Ellen, que estão aqui representando os jovens, né,
se apresentassem. A gente fez um combinado aqui de como é que eles vão se apresentar. Eu pedi para eles contarem algumas coisas aí para vocês. E aí depois fiquem sabendo que eles vão estar aqui com a gente até o final, para a gente poder juntos aí, né? Eu, Mari, Barão, Ellen, Saman, Gui, que está aqui também, que é da nossa equipe, né? Ele tá tímido aí, não abriu a câmera, eu acho, mas que participou de todo o projeto, inclusive viajou para o Paraná para fazer algumas entrevistas pré-pandemia, viajou, entrevistou a Ellen lá em Prudentópolis, né, no Paraná, né, Ellen? Então o Gui também faz parte aí da equipe e também pode contribuir na hora que a gente entrar nas perguntas e respostas. Então, vou pedir para a Ellen se apresentar primeiro, depois o Saman, pode ser? Pode ser. Boa tarde a todos. Então, como ela já falou ali, o meu nome é Ellen, eu tenho 20 anos, moro em Prudentópolis, uma cidade aqui no interior do Paraná. Eu sou acadêmica de medicina veterinária e atualmente eu trabalho como digital influencer local. Foi uma forma que eu consegui fazer uma renda extra durante a pandemia e acabou dando certo. Hoje, para mim, as redes sociais, né, elas são, além de uma ferramenta de trabalho, onde eu utilizo para contar minha história depois de ter passado por uma depressão. Então, eu gosto muito de trabalhar com isso e é isso que eu passo para as pessoas através dela. Legal, Ellen, já coloca teu arroba no Instagram aí para o pessoal já poder te seguir aí, te ajudar aí. Vou colocar ali no chat, então. Legal, tá bom. Saman, você. Oi, gente, boa tarde. Consegue me ouvir bem? Tá tranquilo o Sim, áudio? tranquilo, Tá? ótimo. Boa Imagem tarde, também. gente. Eu sou Saman Ferreira. Eu tenho 23 anos de idade. Eu sou de Salvador, Bahia, representando aqui o Nordeste. Eu sou um homem trans, negro, né, periférico, e gosto de me apresentar dessa forma, porque faz parte da minha identidade, faz parte de quem eu sou. Nas redes sociais eu estou também como @Oxisan, criando conteúdo e falando de diversidade de gênero, expectativa de gênero, identidade de gênero, discussão de gênero e raça, na verdade, interseccionalidade, enfim. Paralelo a isso, eu sou bacharel em Humanidades e sou graduando em Serviço Social pela Universidade Federal da Bahia. Estou aí já no meio do semestre, né, do segundo, terceiro semestre. Na verdade, eu comecei a segunda graduação no meio da pandemia, então estou vivenciando tudo isso em meio à pandemia. E as redes sociais também foi um momento que eu consegui... Foi uma forma que eu consegui utilizar também como ferramenta para sobreviver nesse período de pandemia, né? Alguns momentos ela pode adoecer, mas em outros também aproxima. Acho que é isso. Muito bom, obrigada, gente. Bom, vou Coloca começar a teu Insta apresentar. também, Saman, por favor, ali no chat, para não esquecer. Isso. Bom, Coloco gente, sim. eu vou dizer que, assim, dá uma dor no coração a gente não poder chamar aí N jovens que participaram do estudo, né? Porque, claro que Saman e Ellen estão representando, mas é como Mari falou no começo, são muitas juventudes, a gente conversou com jovens do norte, jovens que... Eu entrevistei um jovem que mora numa comunidade ribeirinha, a maravilha também da gente ter essa tecnologia que permite que isso seja possível hoje, né? Mas a gente falou com muitos jovens e, enfim, escolhemos o Saman e a Ellen para representar aí dois pedacinhos também do Brasil e duas juventudes e duas individualidades, né, também, porque é sobre isso também, né? Eu acho que quando a gente entrevistou esses jovens aí, e que eu já vou mostrar aqui para vocês, que a gente entrevistou 20 jovens em profundidade, né? O Saman e a Ellen são 2 desses 20 jovens. A gente buscou justamente entender essas individualidades. A gente também teve uma outra fase qualitativa online com 300 questionários com perguntas abertas, gente, assim, ó, questionários que os jovens demoravam 40 minutos, 50 minutos para responder, eram muito densos, assim, e a gente teve uma participação aí também bem distribuída de todo o Brasil, a gente buscou isso, né, a gente desenhou cotas de religião, de raça, de faixa etária, de classe social, para a gente conseguir entender que a gente está representando boa parte aí das juventudes brasileiras, né? Apesar de não ser uma pesquisa quantitativa. Além desses
320 que vocês estão vendo aqui na tela, a gente teve mais de 2.000 questionários respondidos, tá? Então, a gente se aprofundou nesses, mas a gente teve mais de 2.000 questionários desses qualitativos respondidos. Então, a gente conseguiu ouvir aí bastante dessa juventude. Gente, eu vou começar, eu vou engatar uma terceira, quarta, quinta aqui. Quem é cliente da Talk sabe que as nossas apresentações, a gente é um pouco apegado ao conteúdo e quer trazer tudo, então eu vou engatar aqui, vou correr para a gente ter tempo de conversar no final, mas eu também, ao mesmo tempo, vou tentar transmitir aí tudo que a gente descobriu em todos esses tópicos aí que vocês estão vendo na tela, tá? Então, deixa eu ver meu tempo aqui também para não passar demais e vamos lá. E aí vou pedir para vocês guardarem as perguntas para o final, como a Tina já falou, a gente abre microfone para todo mundo poder perguntar, quem quiser perguntar no chat, mas quem quiser já ir colocando no chat perguntas, pode ir colocando, eu só não vou ler agora, a gente olha no final e o Gui vai nos ajudar aí também. Então vamos lá, gente. Bom, a gente começa aqui com o primeiro, digamos assim, capítulo aqui é sobre ser jovem, né? E o que a gente encontra é um jovem que está numa trilha, num momento da vida muito complexo, muito difícil, né? E a gente tem aqui, começamos com os nossos quadrinhos, então, né? E a gente vê aí que o jovem, nesse quadrinho a gente mostra ali, né? Os 3 principais pilares aí, essa tríade que é tão importante para os nossos jovens: a família, a escola e a igreja. A gente poderia talvez ler religião, porque nem para todos a igreja, mas a igreja também tem um papel muito importante e eu vou falar mais sobre isso. Mas esses pilares, eles são a sustentação da nossa juventude, né? O que é importante dizer aqui é que... E essa pergunta é engraçado, né? A gente olha, parece meio óbvio, mas a gente tem clientes, às vezes, que nos perguntam: como é que o jovem vê a família hoje? Família importa? É extremamente importante. Então, a gente vê que tem várias coisas aí, né, que a gente descobre sobre a família. A gente vê que a família é o apoio, é incentivo, é meio um por todos, todos por um. A gente conversa com jovens que têm famílias muito fluidas também, né? Famílias onde a avó é chamada de mãe, o tio é chamado de pai, onde a mãe teve que trabalhar, né? Isso a gente vê muito forte nos interiores aí do Brasil, né? Onde a mãe teve que ficar teve que viajar para a capital para trabalhar e teve que deixar de repente o filho, ou vice-versa. Então a gente vê aí as famílias trabalhando muito juntas para conseguir ser essa sustentação aí para as nossas juventudes, né? Tem a religião, então, como eu falei, né, que dá muitos valores e princípios para o jovem, e a escola, que é esse terceiro lugar, que para quem está na universidade, isso continua essa sustentação, então ela começa na escola e ela vai adiante, né? E que, apesar de ser muito importante, ainda demanda uma atualização. Então, se a gente fosse dizer assim, se tem um desses pilares do tripé que está mais capenga, digamos assim, é justamente essa questão aí da escola e da educação. E aí, eu vou falar mais da igreja daqui a pouco, mas aí já vou falar um pouco aqui do nosso segundo ponto, que é a internet, né? Inclusive, eu convidei o Samuel e a Ellen para justamente se apresentarem, contando um pouquinho. Eu perguntei para eles, né, quem vocês são nas redes sociais, porque a gente vê, bom, acho que é desnecessário falar da importância, né, da internet, para que ela serve, para tudo, para comunicar, para trabalhar, para mandar suas mensagens, seus recados, para aprender, para buscar repertório, para estudar, para se aprofundar, para conhecer pessoas, para descobrir sua sexualidade, né, para explorar muitas coisas aí. E a gente vê que existe justamente um paradoxo, né? Eu acho que o Samuel falou uma frase que fala um pouco disso, né? Ela pode ter o seu lado, tem dois lados aí na internet. É justamente isso que a gente está chamando aqui de uma dúvida, uma pergunta, na verdade, né? Que é preenchimento ou ilusão. Então, a gente vê justamente esse paradoxo aí, assim como ela é um suporte, ela constrói repertório, a gente conversa com jovens que estão morando em lugares onde a cultura não chega da forma como chega nas capitais ou nas grandes cidades, e a internet é essa ponte para esse conteúdo cultural muito forte. Mas como eles falam aqui, né, é a heroína e ao mesmo tempo a vilã, pois em relação às redes sociais elas influenciam, tiram sua atenção da vida real. Então a gente vê que as juventudes elas estão vivendo esse paradoxo, né, e tem pessoas que estão em lugares diferentes dessa régua, né, a gente tem os jovens que falaram, não, eu não quero mais usar e estou saindo, inclusive, das redes sociais, assim como a gente tem as pessoas que estão ali super ativas, usando todas as frentes e tal, e experimentando como é que usa a internet, né. A gente tem esse quadrinho aqui maravilhoso que a Cirlane fez, né? A nossa quadrinista aqui, uma mulher nordestina, a nossa quadrinista. É um dos meus preferidos, eu adoro, porque é isso, uau, o maravilhoso mundo da internet, tanto conhecimento, e de repente esse buraco negro que também pode te puxar, que faz com que o jovem procrastine, tenha consciência disso, que faz com que o jovem, de repente, não viva muitas coisas que
poderia estar vivendo fora da tecnologia, então acho que é uma geração que tem essa dependência, mas com essa consciência também de que tudo que é exagerado faz mal. Então, se eu fosse dizer que dá para a gente observar assim, é que é uma geração que já tem consciência desses males e que está atenta a isso. Não quer dizer que estão deixando de usar ainda, alguns sim, outros não, mas eu acho que tem um movimento aí de... se trabalhasse numa grande empresa de tecnologia de redes sociais, eu ia começar a ter uma preocupação de o que vai ser essa internet, o que vão ser as redes sociais para esses jovens, porque já existe um pouco esse sentimento aí de que, de repente, pode estar excessivo esse uso. Espera aí que travou aqui meu next aqui. Um pouquinho, gente, que eu acho que travou meu... Pronto. Bom, como eu falei, né, ela está muito presente e preenche espaços, referências, mas eu acho que o importante aqui para falar para vocês é que existe uma diferença que a gente viu muito clara de repertório e visão de mundo, né? E às vezes as coisas um pouco se confundem. Então, algumas vezes a gente observa, né, alguns jovens, eu acho legal, depois a gente ouvir um pouco a Ellen e o Samantha também sobre isso, a gente vê que às vezes o repertório, ele está tão intenso, mas ele não necessariamente está construindo uma visão de mundo, né? Então, ele sim é importante, porque eu, na época que eu tinha essa idade, eu tinha que aprender em livros e revistas, né? Principalmente lendo livro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você quer estudar sua filosofia, história, psicologia, você vai na internet e você encontra muita coisa. Ao mesmo tempo, existe toda uma construção de visão de mundo que precisa, digamos assim, parece que precisa de outro espaço para ser discutida, para construir uma visão de mundo aí para as nossas juventudes. Então, tem esse lado leve e positivo, aqui várias coisas sobre as quais os jovens estão aprendendo aí na internet. Saber se expressar nas redes sociais é algo muito importante, então é interessante que uma das meninas que eu entrevistei, né, do interior do estado do Amazonas, se preocupando, eu falei, qual é uma das suas ansiedades? E ela falou assim, uma das minhas ansiedades é que eu preciso me expressar melhor na internet. Então, assim, existe, né, esse desejo, essa necessidade, porque você precisa, é um outro canal de comunicação que você precisa dominar, né? Não é só falar, você precisa saber falar na internet, né? Então, acho que isso é interessante. A gente queria também destacar o potencial da música de levar conteúdo e aprendizado para todos os cantos. Então, é isso, né? Você conversar com um jovem de uma cidade distante, de onde a cultura está mais efervescente, onde você pode ir num teatro, pode ir num show, alguma coisa assim, mas você está num lugar que não tem essas coisas. A gente entrevistou jovens aí, a gente sabe que eu entrevistei um jovem que falou, na minha cidade, e nem perto de onde eu moro, tem uma biblioteca, então ele não tem acesso a uma biblioteca, os livros precisam ser ganhos, né, assim, e muitas vezes o livro que ele falou que ganha e que chega nele é uma Bíblia. Então, é difícil esse conteúdo, mas a música chega, né? E a música é o conteúdo que ele valoriza, né? Então, de repente, o jovem que tem lá R$30 de internet por mês, ele consegue escutar música com essa internet, né? Então, acho que os conteúdos das músicas estão formando esses jovens, né? O rap vem como um estilo musical aí, com as letras e tal, o gospel, o rap gospel, e todas as vertentes aí das músicas que têm letras que estão ajudando a criar cultura para esse jovem. E aí tem esse lado sombra, né, que eu já falei, eu acho que isso aqui já falei bastante, né? E a gente vê que tem um discurso motivacional que o jovem está bebendo muito, assim, dessa fonte, né? E que permeia muito a linguagem do jovem. Então, é muito comum hoje, acho que todos os memes, as frases, os influenciadores, né, que estão ali com frases marcantes, os jovens estão também muito com essa linguagem, assim, né, de reproduzir muito essas frases, assim, motivacionais e tudo mais. Vamos voltar para o tripé, então, né? A família, acho que já falei um pouco dessa fluidez, esse papel que ela tem. Diferentes pessoas da família são importantes, então é uma família, né? A Mari falou que o último censo que a gente tem é o de 2010, no censo de 2010, a gente já viu uma diferença gigante da quantidade de configurações familiares com relação ao censo de 10 anos antes, né? O censo de 2000, né? Então, a gente já viu, e só metade das famílias brasileiras tem a estrutura pai, mãe, filhos, né? Não sei se vocês sabem dessa informação, mas é uma informação interessante,
e que é justamente isso que a gente viu aqui, né? Então, para quem trabalha com comunicação aí, né, a gente quando quer ilustrar uma família, a gente não pode pensar que a família brasileira é pai, mãe e filho, que metade das famílias brasileiras não são assim, ou é a mãe, o filho, a filha, ou é a avó, a mãe e a filha, ou, enfim, são outras configurações, né? As famílias que são as famílias múltiplas aí, onde veio os filhos da outra família e tudo mais, enfim, várias outras configurações que não a tradicional. E a gente encontra esses jovens aí quando a gente faz esse estudo aqui. Ela pode ser um acolhimento, e ela é um acolhimento, mas para quem precisa enfrentar esse difícil confronto, né, de uma mudança de orientação afetivo-sexual, ela também pode ser uma barreira, né? Então, ela pode ser um lugar que pode ser violento, que pode expulsar esse jovem do ambiente ali de acolhimento, e ao mesmo tempo, quando esse jovem retorna, ele pode ser protegido de novo, mas existem conflitos muito fortes e que tem a ver com o assunto que a gente vai falar depois, que são os preconceitos e a questão da sexualidade, né? Aqui é o nosso quadrinho aí da família, né? Com a minha família não estou só, ela é minha bússola, ela é meu leme. Então, esse quadrinho que a gente fez aqui para interpretar um pouco do que a maioria das juventudes aí passaram para a gente sobre a sua relação com as famílias. Aí, indo para o tema da religião, né? A religião como esse espaço que dá suporte de diferentes formas, ensina valores para a vida, né? Então, o que um jovem ou uma jovem aprende com relação a valores são coisas que se leva para a vida, né? Não se deixa para trás na hora, inclusive se você sair da igreja, você continua com esses valores, né? Na maior parte das vezes. E gera muito pertencimento, né? Então é um lugar de segurança, é um lugar de confiança, e que é um lugar muito importante para essas juventudes que estão precisando, né, desses tripés, assim, nessa fase muito difícil que eles estão enfrentando de dificuldade de pensar no futuro, né? Vou falar mais também sobre isso, assim. Então, ela influencia a vida desde cedo, ela funciona como um complemento do que se aprende em casa, ela reitera aí valores, norma, caráter. Então, alguns jovens aí escutados durante a pesquisa, que inclusive saíram da igreja pelos seus motivos, que também vou contar um pouco, eles sentem falta justamente dessa parte. Eu gostava quando a gente conversava sobre valores, quando eu aprendia sobre respeito, sobre humildade, sobre, né? Então acho que isso é importante. E aí, queria destacar esse depoimento aqui de uma mulher indígena de 24 anos, né, de uma comunidade lá no Amazonas, Santa Isabel do Rio Negro, que a gente entrevistou, que foi uma das nossas 20 entrevistadas aí em profundidade, que ela fala que a vida dela mudou, né, quando ela conheceu uma irmã de uma igreja e que ela começou a ajudar. Então, ela começou a receber uma gratificação porque ela estava trabalhando, isso tirou um peso da mãe. Então, assim, é um lugar de suporte, inclusive, de outros tipos de recursos aí que não só esses emocionais, né? Existem sim tensões, né? Então, tensões inclusive que geram rompimento, né? Ou criam uma distância das juventudes. Então, alguns preconceitos acerca da individualidade, da pluralidade, algumas igrejas que têm uma visão ainda preconceituosa com relação a pautas, né? Que são muito importantes para as juventudes. Alguma inflexibilidade, né, com relação à necessidade da juventude. Então, não pode ir num show de música, coisas assim, né, não pode namorar alguém da igreja, então coisas que é mais difícil para o jovem viver estando na igreja. E também percebe alguns líderes religiosos interessados em poder e dinheiro, e aí isso os deixa tristes, né, porque eles veem, puxa vida, eu estou nesse lugar que me inspira confiança, que eu gosto, que eu estou bem, que eu me sinto pertencente, ao mesmo tempo eu percebo que existem outras coisas aí, outras forças aí que estão mexendo também com essas estruturas, né? Que inclusive é o que fala essa verbalização aqui, né? Fico triste das pessoas não questionarem tanto a corrupção por trás de grandes estruturas religiosas. A fé é mais importante do que a estrutura, ou seja, deveria ser pela fé e não pela corrupção, né? E não por isso que está por trás ali também, né? E aí aqui o nosso quadrinho que fala, né, nessa travessia aí difícil que precisa ser feita, e aí aqui a interpretação da nossa quadrinista vai ser mar cheio de tubarões, e é muito isso mesmo, e a religião com essa força, foco, fé, direcionando aí o caminho desses jovens. Mas não dá para falar de religião sem falar também de espiritualidade. A gente tem aqui no nosso dado, né, desses questionários que a gente fez, e isso não é uma pesquisa quantitativa, com todas as questões técnicas que envolveriam a gente responder essa pergunta por uma quant, mas a gente pode dizer que dessa nossa amostra,
mais ou menos 30% dos jovens dizem que não tem uma religião, né? Então, a gente está falando aqui de mais ou menos 30% dos jovens da nossa amostra, onde eles falam muito mais de espiritualidade para se conectar com algo maior, ou seja, muitos deles já passaram por alguma igreja e deixaram, outros se conectaram de outras formas aí com outras filosofias que não necessariamente nascem da igreja, né? Então, tem uma vontade muito grande, né, de experimentar outras religiões, então é um pouco isso, eu conheci uma e eu trouxe de lá alguma coisa, aí eu fui experimentar outra, então acho que o jovem hoje ele tem essa possibilidade de transitar entre diferentes religiões e faz isso e vai desenvolvendo o seu próprio caminho de espiritualidade, né? Então, essa menina essa mulher de Brasília falando, minha geração está expandindo a mente, saindo daquela coisa só de ser católico, crente evangélico, e expandindo, procurando novos horizontes, cada um tem que procurar o que é melhor para si. Então, existe aí uma abertura grande, né, a essas diferentes formas aí de viver a espiritualidade. Gente, esse é meu quadrinho, pessoalmente, meu favorito, né, porque eu acho lindo, esteticamente muito bonito, que é essa jovem que está ali, alimentada por diferentes crenças, né, diferentes lugares aí de crenças e que acompanha aqui uma verbalização, né, de um homem de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, falando: sou bandista, minha religião não é bem vista pela sociedade, mas sempre me deixei bem neutro, nunca comentei, nunca debati sobre o assunto, a religião na minha vida é a minha base. Então, assim, ele também está nesse lugar onde a religião é essa espiritualidade, no caso a religião aqui é a base dele, mas ele também sente que existe preconceito, né? Então, existe preconceito sobre essas religiões aí de base africana, né? Isso a gente também viu. Aqui, aquilo que eu falei, né, e a quantidade de jovens aí do nosso estudo, quantos são sem religião, então 32%, e aí os destaques aqui que eu acabei já falando, né, essas religiões de matriz africana ganhando muito espaço, principalmente aumentando uma consciência aí e voz e protagonismo das juventudes negras. Religião e espiritualidade também são sobre saúde mental. Então, quando a gente fala de igreja, de religião, de espiritualidade, a gente está falando de um processo de vivências aí que estão trabalhando a saúde mental, né, que se conecta com outro tema que eu vou falar depois, tem a ver com cura, tem a ver com autocuidado e tem a ver com identidade também, né? Então, isso faz com que eles se conheçam e eles, como já falei, façam essa expansão de consciência e consigam se conectar consigo, tendo esse outro lugar, né, maior para lidar também com seus traumas e com suas questões, suas ansiedades. Bom, falar de trabalho, trabalhar é a forma de viver o presente, criar o presente, ao mesmo tempo projetar o futuro, mas existe um grande dilema aí, né? É um dilema de que precisa se focar hoje, né? Essa rotina de pagar conta. E aí, esse depoimento aqui que está na tela fala sobre isso, né? Estou focada na casa, pagar contas, eu sempre deixei meus sonhos e meus projetos um pouco em stand-by, né? A gente já fez estudos aí para o universo da educação, onde a gente vê que tem muitos jovens que eles não estão conseguindo nem estudar, mesmo que eles entrem na universidade, ou seja, conseguem chegar na universidade e algumas vezes eles precisam escolher um curso que não é o curso dos sonhos que eles gostariam, porque eles precisam estudar um curso que vai fazer com que elas consigam ter trabalho, né? E de repente o sonho daquele curso que eu gostaria de fazer eu tenho que deixar um pouco para depois, porque agora não consigo sonhar enquanto eu estou nesse começo aqui, né? Então é o que dá para fazer. E aí aqui tem essa régua aqui que a gente viu quando a gente pensa em trabalho, aí vou pedir para a gente focar um pouquinho mais na régua, porque tem bastante informação aqui, mas a gente vê que existe uma situação de um tipo de sonho que a gente chamou de um sonho de menor ambição, e um pouco menor o sonho, e um sonho de maior ambição, né? Do azul aí, da esquerda para a direita. Quanto mais a gente está nesse maior sonho de ambição, e a ambição não é uma ambição só material, é ambição, aliás, não é material, né? É uma ambição de transformação, de se transformar, de transformar o mundo. Existe esse tipo de sonho onde o trabalho leva para esse caminho, né? Seja para empreender, seja para fazer um trabalho que tem a ver com impacto social. E a gente vê também que tem os jovens, principalmente aqueles que estão numa situação de vida mais difícil, financeiramente falando, que precisam de um sonho que fiquem muito mais eu preciso reparar a situação onde eu estou, ou seja, eu preciso melhorar a minha condição atual, eu preciso melhorar a condição atual da minha família, que é o que a gente está chamando do sonho de trabalho, que tem a ver com reparação,
E tem também o sonho de manutenção, ou seja, é um caminho conhecido e seguro que eu quero simplesmente chegar no mesmo lugar que a minha família chegou. E aí, vou dar um exemplo para vocês, né? Jovem da comunidade ribeirinha que trabalha de pesca e agricultura, o sonho dele é comprar o terreno dele, perto do rio, onde ele mora e toma banho todos os dias às 5 da manhã, e ele quer ter uma casinha e morar com a sua família ali, né? Então, é isso que a gente chama de sonho de manutenção. E queria falar que a gente, de forma alguma, quer colocar nenhum juízo de valor aqui, né? Porque quando a gente fala menor, maior, pode dar um pouco essa sensação, mas são simplesmente diferentes lugares de onde é possível sonhar, né? E de onde eles estão sonhando a partir da realidade que eles vivem hoje. E aqui a nossa ilustração fala um pouco dessa diferença, né? Entre o que eu gostaria de fazer e o que eu realmente faço ali, trabalho duro, boletinhos, me viro nos 30, né? Então, é esse trabalho duro mesmo que o jovem enfrenta, né? Bom, falar de educação, né? A educação vem como a grande chave de transformação da realidade. Então, é na educação que eles veem a possibilidade de melhorar de vida. E aí aqui eu queria chamar a atenção, porque uma das perguntas que a gente fez no nosso questionário aí foi o quanto você se sente satisfeito com a situação financeira que você vive, né? A gente queria entender um pouco, e a maioria dos jovens não está satisfeito com a situação, né? A gente não queria colocar simplesmente uma questão de qual é a classe social desse jovem, né? Porque não importa isso, né? Tanto aqui. A gente queria saber o quanto que ele estava feliz ou não, o quanto estava vivendo com dificuldade ou não. E a gente vê que a vida de perrengue financeiro, a vida de dificuldade financeira é o mais comum, né? Eu acho que como a gente já imagina, e é só a gente olhar os dados, mas a gente ouvir esses relatos é muito impactante, né? E aí a educação é vista como uma chave de transformação dessa realidade. É aquilo que pode me levar para um outro lugar, né? Então a gente vê aí que ela tem todos esses aspectos aí que estão nessas formas geográficas aqui que a gente colocou, que tem a ver com crescimento, que tem a ver com quebrar barreiras, desenvolver senso crítico. Ao mesmo tempo existe um questionamento do próprio modelo da escola que de repente não está tão preparado para me levar onde eu gostaria de chegar, né? Então assim, existe sim um discurso muito padrão de educação, é a coisa mais importante, isso existe, né? Mas existem outras coisas aí também, como estudar é um ato político, né? Acho que isso é interessante também. Aqui a gente trouxe um outro ponto que tem muito a ver com essas mudanças que eles gostariam de ter na educação, né? Que tem a ver com o quanto que o que eu aprendo na escola está conectado com o que eu vou precisar na vida, né? E como a gente falou com jovens aí que já estão na fase mais final da escola e a partir de 16 anos a gente conversou, né? A gente vê que já existem necessidades na vida prática e que de repente a escola não está conseguindo, né? E é por isso esse desejo de transformação. É muito simples. Eu estou aprendendo fórmulas na escola de matemática, mas na verdade eu preciso montar minha lojinha virtual e esses conhecimentos de matemática não estão me ajudando a chegar lá, né? Então, é isso que o quadrinho mostra, né, aqui para gente. Bom, a influência da internet aponta o déficit das abordagens e disciplinas na escola, então eles têm o parâmetro do conhecimento na internet e quando eles olham para a escola, dificilmente as escolas conseguem, né, trazer todo esse conteúdo. Então, assim, os jovens que falam, eu aprendo inglês, né, eu tô vendo filme legendado, eu aprendo sobre tecnologia, eu vendo muita coisa e vídeos no YouTube né, e inclusive essa primeira verbalização de um homem que parou no fundamental, né, e tá lá aprendendo coisas sobre a humanidade, né, e escrevendo bonito, né? Ali bem no texto aí. Então acho que a internet acaba mostrando essa diferença entre o que é aprendido na escola e o que pode ser aprendido na internet. E infelizmente a gente ainda não tem, mesmo com 1 ano e meio de pandemia, são poucas as escolas, né, que conseguem fazer o melhor aproveitamento desse conteúdo numa sala de aula. Bom, para quem chega na faculdade estudar ganha um papel transformador muito grande. A gente está vivendo aí uma geração que é a geração que mais mais está na universidade, né? Comparando com a geração dos pais dessa nossa geração. A Mari e o Barão podem falar um pouco mais de dados com relação a isso. Então, chegando na faculdade, aumenta a vontade de transformar a sociedade, transformar a mim mesmo, de transformar a realidade próxima. Então, inclusive, jovens que falam, eu saí da pequena cidade onde eu moro, mas depois que eu me formar eu quero voltar, porque eu quero transformar aquela realidade que eu deixei para trás. Um lugar para ser motivo de orgulho e ser exemplo também.
esse jovem que consegue transpor as estatísticas, né? Ou seja, é a sua primeira que entrou na universidade. Nesse caso aqui, um homem indígena de Brasília, que tem 9 irmãs, é o caçula, é o único que entrou na universidade, né? E está estudando em Brasília, na universidade. E quem não entrou para a faculdade parte para algumas alternativas também, né? Ou seja, existe também um jeito de querer continuar e não desistir, mesmo não tendo entrado na faculdade. E aqui a gente tem essa frase aqui que a gente gosta muito, que ela é pesada, né? Gosta de poder retratar essa dificuldade. Mas a educação é a forma que eu encontrei para realizar meus sonhos, dar uma vida tranquila para minha mãe, ter estabilidade financeira, não ter mais que me abaixar no chão com medo de acordar com tiroteio, de ter medo de chegar ou de sair. Hoje é difícil ver reitoras mulheres ou LGBT trans mais ainda. Daqui a alguns anos as coisas estarão diferentes e serei reitor da Universidade Federal da Bahia. Inclusive, eu acho que essa frase é do Saman, depois ele conta para a gente. Bom, a gente vê aqui falando ainda sobre trabalho. Oi? Bom, aqui ainda falando de trabalho, mas eu acho que assim, ampliando o olhar, né, sobre a falta de oportunidade de trabalho, porque acho que essa é uma coisa que está muito presente na nossa cabeça, né, que existe falta de oportunidade de emprego, existe pouco emprego, a gente está com uma juventude muito desempregada, né, batendo recordes aí históricos do desemprego das juventudes, mas a gente queria destacar que isso é a ponta de um iceberg, né. E aí eu vou direto para a nossa ilustração, porque eu acho que ela mostra isso muito bem aqui, né? A gente vê essa montanha aí, e se existissem todos esses suportes aí que estão nessas plaquinhas e outros, né? Educação de qualidade, acesso à internet, curso, suporte do Estado, estágio, seria mais fácil chegar lá, mas o que a gente vê, na verdade, é muito mais essa juventude que está ali, passando todos esses perrengues, subindo a montanha ali, tentando escalar essa montanha sem a escadinha que levaria lá para cima, né? Então, acho que é essa falta de oportunidade, essa dificuldade das oportunidades muito forte, uma falta de suporte do Estado, né? Porque se a gente analisa aí o Estatuto da Juventude e todos os direitos que deveriam estar sendo assegurados às nossas juventudes, a gente vê que isso não existe, ou seja, acho que o suporte do Estado, a gente poderia botar um asterisco ali, e dá para falar muito sobre isso, né? Sobre a falta que isso faz, essa é a realidade da maioria dos nossos jovens aí. E aí a nossa geração vê muitos lados positivos em se ser jovem, mas é isso que eu falei, é difícil, tá muito difícil, assim. São muitas barreiras, enfrentar barreiras todos os dias, enfrentar o abismo social, a desigualdade, os preconceitos, ter que lutar pelos direitos básicos, não ter recursos, né? Então, e aí a gente tem essas verbalizações muitas falando disso, né? Enfrentar dificuldades dia após dia, superar todas elas de cabeça erguida, ao mesmo tempo querer sonhar com um Brasil melhor, ser forte, você passa por lutas para ser reconhecido, você precisa ir para as ruas, então é uma dificuldade muito grande, assim, né? Então essa falta de oportunidades que mina possibilidades de explorar potenciais aí que existem nas nossas juventudes, né? Então, aqui, esse meu medo é de me frustrar, sonhar alto e não conseguir realizar. Eu sei que para conseguir depende do meu esforço, mas fazer um sonho se realizar, infelizmente ou felizmente, não depende apenas de mim. Tem todo um contexto, realidade, pessoas, outras coisinhas, que não são coisinhas, né, gente? São coisonas, assim. Então, acho que isso gera muita ansiedade, né? E aí, quando a gente fala de sonho, a gente esbarra muitas vezes nesse ponto aqui da dificuldade de sonhar, por causa dessa montanhinha ali, onde as escadinhas estão faltando, né? Então, eu acho que isso é uma parte aí muito importante, e eu acho que essa parte é uma parte com a qual a sociedade toda deveria se preocupar, né? As empresas, enfim, todo mundo deveria estar muito atento a isso aqui. Eu acho que daqui também vem a ideia de força e resiliência, né? De se ver como jovens aí como precisam correr atrás do que querem, matar um leão por dia. É aí que existe, daí que vem também muita força. E aí, evoluindo aí para o tema da política, né? Que eu acho que agora a gente vai entrar um pouco nas lutas aí dos jovens, mas antes de entrar nas lutas, queria falar para vocês que a gente está com uma juventude muito curiosa com relação à política, tá? Então, por isso que a gente chama que é uma onda de politização. Vamos imaginar que é uma onda mesmo,
e que é uma onda que, de repente, a gente ainda está numa marolinha ali dessa onda, né? Então, é muito mais uma curiosidade por política, e eu acho que por todas as coisas que a gente está vivendo na política nos últimos anos, muita curiosidade, muito interesse, que pode abrir caminhos para o futuro, né? Apesar disso, o jovem não tem muita voz na política, e aí eu acho que esse desenho aqui, né, mostra um pouco isso, que existe esse interesse e essa política que eu estou vendo ali todos os dias, né, seja na minha cidade, seja em Brasília, seja no estado, que ao mesmo tempo parece tão distante, né? Mas a gente tem esses jovens que estão vendo a proximidade, né? O quanto que isso pode estar próximo ao mesmo tempo. Pensar nas coisas pequenas, da micropolítica, no Parque da Cidade. Então, a gente quis mostrar aí que existem esses dois pensamentos dos nossos jovens, mas, ao mesmo tempo, aqui tem uma tag cloud com o tamanho que política aparece aí, quando a gente pergunta para os jovens, né, quais os assuntos vocês se interessam. Vocês podem ver que política e música dão do mesmo tamanho, inclusive política um pouquinho maior, né? Isso é uma coleta que a gente fez dos 300 questionários que a gente teve, e política os jovens estão tão interessados em política quanto música, né? E já deixou filmes e futebol e tal para trás aí, né? Então é muito interesse. Mas, ao mesmo tempo, são muitas dificuldades percebidas de fazer parte da política, que é tudo isso que está aí nesses quadradinhos amarelos, e as possibilidades percebidas de participação, elas são ainda muito pequenas, né? Então, acho que a gente tem um cenário aí que não ajuda muito a se evoluir nesse caminho. Então, eles começam a ver candidaturas jovens como caminho, pensando nisso. Então, acho que a gente começa a ver cada vez mais cedo os jovens pensando que, de repente, eu posso tentar ser vereador na minha cidade, vereadora. São muito poucos aqueles que trazem à tona essa percepção mais madura de que as juventudes precisam ter os seus direitos considerados, né? Então, é uma coisa que o pessoal do Atlas sempre nos falou para a gente ficar muito atentos quanto que as juventudes elas sabem que elas têm direitos, né? E que esses direitos não estão sendo considerados, e a gente ainda tem uma juventude que precisa aprender mais, né, sobre esses direitos. A tecnologia amplia a voz deles na política, então isso é um potencial, sim, né? E a mobilização social via movimentos ou manifestações ainda é visto como um caminho mais fácil. Então, eu acho que o recado principal aqui é que a gente está vivendo esse momento de muita curiosidade, né? Aí a gente entra na parte dos preconceitos, né? Que eu acho que é um tema que ele foi perpassando assim várias coisas até agora, mas aí que a gente entra justamente no ponto aí que está sendo vivido por eles, né? Que é uma luta diária contra os preconceitos. E aí a gente está falando principalmente do feminismo, da LGBTfobia, né? Eu estava aí buscando o melhor jeito de falar, mas toda essa luta do universo LGBTQIA+, e o racismo, né? E eu acho que aqui o que a gente vê é que, para falar de preconceitos, eles estão com um repertório muito crescente, né? Porque eles se conectam na internet, aprendem a dialogar e aprendem a dar nome para as coisas, aumentam esse repertório. Eles pedem que as gerações mais velhas mudem o seu olhar e já abrem esse diálogo, e eu acho que tem uma coisa que a gente tem visto em outros estudos, que as gerações mais jovens, inclusive, conseguem conversar com as gerações mais velhas com mais naturalidade ainda, né? Então, essa questão de que sair do armário talvez tenha sido mais difícil para uma geração jovem mais velha, as gerações mais novas, elas estão lidando com isso um pouco com mais naturalidade, com mais facilidade, talvez, não sei se é bem essa palavra. Eles se ajudam falando sobre isso entre eles, né? E se sentem que, ao mesmo tempo, quando estão compartilhando conteúdo, estão agindo por aquela causa, né? E aqui a gente tem esse quadrinho muito forte aí da Cirlane, que mostra, né? Segunda-feira, terça-feira, eu tô lá matando um leão, é o bullying que eu sofro na escola. Quarta e quinta eu tô matando esses outros leões do preconceito. Sexta e sábado tô lá na ansiedade que tudo isso gera, e domingo eu vou lá, olho com meu binóculos, aí a manada de leões vai começar tudo de novo, né? Então é um pouco isso. Aí, para falar, seguindo no tema aí do preconceito, né, acho que a sexualidade é um tema sobre o qual a gente precisa falar, né, inclusive a gente está no mês aí do orgulho LGBT, e o que o jovem preza hoje é a liberdade de orientação afetivo-sexual, né, então é um assunto que não deixa dúvidas sobre o quanto esse assunto é importante para todas as juventudes, assim. Claro que sempre que a gente fala todas, a gente está generalizando, né, gente, assim, mas para a maioria das juventudes aí,
é isso, é sobre liberdade, é você ter a liberdade de escolher quem você quer ser, com quem você quer ficar, quem você quer namorar, com quem você quer, né? E aí aqui, esse quadrinho que mostra isso, né? Então, eles falam que eles não conseguem entender como é que as gerações mais velhas, elas não entendem que é isso, que Pedro pode ficar com João e tá tudo certo, né? Então, essa é uma das verbalizações aí que a gente coletou durante a pesquisa, né? E a internet ajudando muito nesse processo de reflexão, de autoconhecimento, e criando, ajudando a fortalecer essas identidades, né? Então, existe uma diminuição do tabu, mas está longe de ser o ideal e ainda causa muita dor aí nas juventudes. É um assunto nos círculos sociais, nos círculos, né, da amizade, sociais e familiares também. Existe essa exploração aí para se descobrir, explorar uma nova identidade e emancipar padrões aí, né? Bom, quando a gente fala sobre sexualidade, principalmente sobre o universo LGBTQIA+, aí a gente entra num outro assunto pesado aqui, o mais pesado aqui dos nossos, né, dos que a gente viu, que é a violência, né, essa violência que está em todo lugar. E eles vivem essa violência, né? Eles estão muito na rua, eles estão na escola, eles estão em todos os lugares, eles vivem essa violência, né? Então, aqui, uma frase aí de um homem preto de Maceió falando: a violência letal e o racismo são dois grandes desafios da vida dos jovens, sobretudo negro. Então, quem mais fala de violência são as juventudes negras, né? Por causa disso. E aqui são muitas violências, né? A violência racial, e a violência homofóbica, a violência de gênero e a violência doméstica também. Todas essas violências são relatadas, né? Então, esse medo, a gente teve depoimentos aí de meninas muito jovens falando: eu tenho medo de um dia eu ter um companheiro e eu sofrer violência através desse companheiro que eu vou ter no futuro, né? Olha esse medo, né? Que existe, assim. Então, enfim, são todos esses tipos de violência que geram muita ansiedade e que, por cima disso tudo, é uma violência psicológica, né? Que vem com bullying, que vem com uma agressão, às vezes verbal, que acontece na vida desses jovens. E aí, nos jovens negros, LGBTQIA+, e transgênero, essas violências geram um medo ainda maior, né? Que é o medo de perder a vida, ainda jovens, né? Então, é um medo que se torna ainda mais ampliado. Aí é que a gente vai para um lugar de potência, né? Eu acho que uma das descobertas que a gente mais gosta do estudo aqui, e que eu acho que é um processo que vem acontecendo aí, né, nos últimos anos, é um processo de conscientização das juventudes negras sobre a sua própria força, né? E aí hoje elas estão se vendo muito preparadas para ocupar espaços, né? Então vem, né, tá nessa verbalização aqui, desde pequena eu via que eu era diferente, e minha mãe foi me formando, a minha família foi aprendendo, eu aprendi a me defender por causa disso, e aí eu aprendi a defender pessoas negras LGBT, é o que eu mais me apego a defender, uma mulher trans, hétero, negra de 16 anos, né? Então esse processo para muitas começou muito cedo, né? Influenciada aí por todos os movimentos dos últimos anos, eu acho que é um movimento que está acontecendo de forma global, né? E aí a gente tem essa ilustração também que eu adoro, de, né, uma menina negra dizendo: atenção, mundo, estou pronta, estive aí me preparando para chegar nesse momento e eu dizer que eu estou pronta para o mundo, né? Então, uma construção de repertório, um protagonismo muito forte das mulheres, essa discussão sobre representatividade que está aí muito na pauta, que é necessária e que está cada vez mais viva essa discussão também, e uma luta que acontece entre diferentes agendas, né? Então, algumas agendas que se cruzam e ajudam a fortalecer até o movimento. A gente também destaca aqui o impacto do Black Lives Matter, né? Então, que chega assim no Brasil, nas juventudes negras, a influência muito forte dos criadores brasileiros negros, né, na internet, e aí a potência de comunicar como ação, né? Postando e falando sobre isso. Aí entrando aqui em saúde mental, né, acho que um tema que tem sido muito falado, principalmente depois da pandemia. No nosso estudo da pandemia a gente falou sobre isso, sobre que esse é um problema que aflige principalmente mulheres e jovens, né, e existe essa sensação de solidão, né, para enfrentar tudo isso, assim. Então, e vai do medo do futuro ao medo de sofrer abuso na escola sem a ajuda dos pais, ser excluído pelos colegas. Então, são muitos medos que estão em muitos diferentes lugares, né? E isso gera ansiedade, insônia, procrastinação, medo, tristeza, depressão.
é muita coisa, ao mesmo tempo é muito conteúdo, então eles também estão buscando conteúdo sobre isso, né? Estão buscando quebrar esse tabu, né? E aqui a gente tem uma ilustração dessas diferentes pessoas aí que de repente elas estão solitárias, cada uma no seu canto, né? E claro que também esperando quando tudo isso que a gente está vivendo vai passar, mas ao mesmo tempo carregando, né? Uma coisa que não é a pandemia que começou, isso começou antes da pandemia. Então, muita ansiedade, é a ansiedade de estar fazendo as escolhas erradas, é a ansiedade dessa cobrança social que, de repente, será que eu vou conseguir chegar, né, lá? Então, aqui a gente fez aí uma lista de várias coisas que tornam essa sensação, essa juventude com essa sensação de desamparo, né? O peso das expectativas sendo o principal deles, né? O peso das expectativas barra o medo do futuro, né? Então, a gente, muitos jovens aí falando sobre depressão e a pandemia provocando ainda mais gatilhos, né? Com essas perguntas que estão ali, vou ser capaz, eu vou conseguir, esperam isso de mim, enfim. E aí, no relatório completo, depois vocês podem ver, a gente tem mais verbalizações, inclusive, dessas que eu estou mostrando aqui. E aí, acho que o principal problema é que eles escutam os adultos dizendo isso é frescura, né? Eu acho que tem, inclusive, uma propaganda muito legal que está rolando da Mil, que fala justamente sobre isso, né? Então, achei que eles acertaram muito nesse ponto de mostrar, né, essa diferença geracional entre a menina e os pais, né? E a gente viu muito, e essa é a palavra. Essa palavra apareceu repetidas vezes ali nas respostas, né? Sobre quem sofre questões aí ligadas à depressão, né? Ah, isso é frescura, isso é bobagem, isso é falta de Deus, também ouvimos isso, assim. Então, existe essa falta de escuta e acolhimento pelas pessoas mais velhas, né? Que de repente não viveram dessa mesma forma esse problema. Assim. E o jovem vai buscando se cuidar, vai buscando, né, ler na internet, criar seus próprios rituais, fazer terapia, que para muitos, para a maior parte deles, é um desejo distante. Nossa, como eu gostaria de poder fazer terapia, né? Mas ao mesmo tempo essa geração que está ali numa busca de autoanálise, né? E aí, para finalizar aqui, porque já estou bem me estendendo aqui, né? Falar da relação de consumo, né? Diferente dos outros projetos da Talk, onde a gente fala muito sobre consumo, aqui a gente busca resumir o principal ponto aí que está mexendo na forma como os jovens lidam com o consumo, né? Que é essa busca por uma relação mais consciente, uma atitude mais crítica no consumo. Então, eu acho que aqui a gente quer destacar essa visão muito mais holística, né? De um produto, então eu não vou nem dizer de uma marca, porque eu acho que a marca ela é a pontinha do que o jovem vê quando ele olha para uma embalagem de alguma coisa hoje ou para uma roupa, né? Então, eu acho que é um momento das empresas cada vez mais entenderem que não existe mais isso, né? Ah, eu olho ali para a marca, não, eu quero saber quem essa marca emprega, quem essa empresa emprega. Essa empresa está falando do orgulho LGBTQIA+, mas é só esse mês que eles estão falando disso, né? De onde vem os produtos, onde é que é fabricado, de onde vem. Então, tem muito forte, né, essa visão de querer saber, e é muito fácil saber. Então, né, tem muitos telhados de vidro aí, né, para as marcas. E tem, ao mesmo tempo, tem uma regra de minimalizar os gastos, né, porque a gente está falando de uma juventude que ela não é uma juventude que tem um poder de consumo gigante e limitado, não, pelo contrário, é super limitado. Então, essa dificuldade, né, esse poder de consumo difícil, né, curto, junto com essa visão de mundo, faz com que eu precise escolher muito bem, né, onde eu vou investir ali o meu dinheirinho, assim. Então economizar é muito importante, consumir e apoiar marcas responsáveis, fiscalizar essas marcas e ter uma postura crítica, né? Eu acho que aqui, e a gente não está falando só de um discurso, né? Porque a gente vê que eles têm práticas também, né? Acho que o mercado vegano cresceu muito, em diferentes, não só na alimentação, mas em diferentes áreas aí, né? Então, essa questão de, mesmo sem se ser vegano, está se buscando produtos veganos, todos os produtos de economias mais colaborativas, né? Como brechós e outras coisas aí, consumir de produtores menores também. A gente vê muito eles falando eu consumir de uma marca que eu conheço, que é pequena, que é da minha cidade, que é do meu bairro, que é dos amigos dos meus amigos aí, produtos artesanais, esses pequenos negócios, e essa busca aí por marcas que sejam mais responsáveis, né? E o reconhecimento das marcas que estão há mais tempo trabalhando com essas causas. Então, gente, aqui a gente tem um resumo aí de todas as coisas que eu contei para vocês, mas agora eu acho que terminando aqui, eu vou parar de compartilhar
agradeço a vocês que tiveram aí na escuta e aí eu acho que a gente queria ver se, né, que vocês têm perguntas aí para a gente, aproveitar que a gente está aí também com Ellen e Saman, e eu queria começar perguntando, antes de abrir para as perguntas, eu queria começar perguntando para o Saman e para a Ellen, se tem algum desses pontos que eu contei, pensando principalmente nos quadrinhos aí que a gente buscou traduzir, se tem algum com o qual vocês se identificam mais e qual e por quê? Quer começar, Saman? Pode ser. Então, acho que eu me identifico um pouco com cada um, né? A gente vai vendo e vai se identificando enquanto jovem com a maioria das coisas, mas um dos quadrinhos que me chamou a atenção e me chamou desde a primeira apresentação, né? Foi o do foco, força e fé e a escadinha, né? Aquele processo ali de você chegar onde você quer chegar. E aí passou minha fala também, né? A minha fala na entrevista com a Luciana. Quando eu contei para ela, ela perguntou mais ou menos sobre as expectativas enquanto ser jovem. E aí, rapidamente falando, né, sobre como eu tenho uma família no interior e como vim para Salvador no intuito de estudar na Universidade Federal da Bahia, falei que ficaria aqui, que faria isso. E aí, nesse processo, eu olhei para a universidade e falei, nunca teve um reitor negro na universidade e nunca teve um reitor LGBT, então você é o primeiro reitor negro e trans desse lugar. Então foi assim, é muito para mim esse processo mesmo de entender que de onde a gente partiu, de onde a gente quer chegar. E acho que esses são dos três princípios, talvez assim, colocando que na minha vida me ajudou muito. E óbvio que eu entendo que a minha caminhada depende de muitos outros fatores, né? Enquanto jovem, não dá para acreditar nesse discurso meritocrata que me coloca lá e acabou eu que me coloco lá, não. Depende de toda uma rede de apoio. E isso envolve, sim, família, envolve espiritualidade, né? Envolve uma rede de apoio das pessoas próximas. Enfim, acho que posso destacar esse quadrinho no momento. Legal, Saman. E você, Ellen? Eu acho que, como o Samuel falou, é um pouco de cada, né? Em algum momento, a gente, como jovem, já se identificou com alguma daquelas questões, mas, principalmente, como eu falei anteriormente, sobre eu ter passado por uma depressão, esse medo do que as pessoas vão falar, do que elas vão achar, de não entender, de não aceitar, junto com as incertezas que a gente tem, de que será que vai dar certo, será que eu vou ter oportunidade, será que eu vou conseguir, principalmente bombardeados pela internet, né? Tá. Eu posso perguntar para vocês dois uma coisa? Eu fiquei curiosa de saber o quanto que para vocês dois esse caminho da religião ou o que vocês aprenderam, o quanto que vocês viveram, né, essa questão de saber sobre princípios e tal, na igreja afetou quem vocês são hoje, onde vocês estão, enfim. É porque o Saban falou, é o quadrinho do Força, Foco e Fé. Esse era o quadrinho que estava falando de religião. Eu não sei, Saban, se você estava se referindo também à religião aí quando escolheu esse quadrinho. Sim, estava me referindo à questão da espiritualidade, né? Como bem foi colocado. Porque, como eu falei também, né, naqueles processos, eu já tinha tido um pouco de cada, você me descreveu no sentido de falar, eu já tive um pouco de cada experiência, né, religiosa, enfim, instituições religiosas. Mas eu acabei procurando a espiritualidade que mais se aproximasse da minha realidade, né, de quem eu sou. E às vezes é doloroso estar nesse lugar enquanto instituição, né, igreja enquanto instituição, porque é um lugar muito violento. Outras religiões também podem ser muito preconceituosas, né, e muito difíceis de estar. Para mim, específico, por ser um corpo trans, né, nesse espaço. Então, se eu te dizer assim, todo lugar que eu já fui, enquanto ou seja espírita, ou seja de matriz africana, ou seja igreja, todos esses lugares eu já sofri um tipo de preconceito. Então, eu acabei pegando um pouco, talvez, do melhor que eu pude tirar de cada experiência e tendo a minha própria espiritualidade, mas eu acho que foi isso, um recorte de um pouquinho de cada, mas para dizer que eu vejo algo muito sensacional ou que busquei algo muito bom de cada um disso, verdadeiramente não. Foi um recorte, né? Foi uma malha de um pouquinho de cada. Perfeito. E para você? E eu acabei crescendo, né, num lar muito conservador,
Eu sou cristã e a gente mora, na cidade onde eu moro, né? Tem um pouco disso, assim, de... o pessoal, para vocês terem noção, é conhecido como capital da oração Prudentópolis. Então, tem essa parte religiosa, assim, bem cultural. Porém, eu, Ellen, tento sair um pouco desse padrão, porque eu tenho muita, não sei se a palavra certa seria curiosidade, em estar conhecendo e adquirindo outras experiências, né, com algumas outras religiões e instituições também. Legal. Bom, aqui tem uma pergunta, acho que tem uma pergunta para vocês dois e depois uma pergunta mais geral. Aí a pergunta para vocês é, se vocês fossem falar uma dor do jovem hoje, vocês, né? Uma dor do jovem, da geração ou de vocês, enfim. Qual seria para vocês? Uma grande dor, assim, a maior dor. Bem, a gente entrou muito no campo, né, da saúde mental, e eu acho que esse é um ponto que, se for buscar, talvez até fazer uma busca na internet, uma busca, sei lá, através de um código que gere a quantidade de vezes que essa palavra foi dita. A palavra ansiedade é uma palavra que é muito repetida entre os jovens, né? Eu sei que eu sei que a gente fala das juventudes no plural, porque cada um tem sua singularidade, mas acho que esse talvez fosse o ponto comum, ansiedade. Quando a gente pensa, quando eu penso em juventude, é aquela juventude da urgência, né? Que a gente quer tudo para ontem, não é tudo para... A gente não tem expectativa de como vai ser daqui a 10 anos, a gente quer agora, a gente quer para ontem, a gente quer tudo muito rápido, né? A gente recebe informações muito rápido na internet, é tudo muito urgente, né? Tudo muito intenso na juventude, e acho que a ansiedade é uma das coisas que está atrelada para a gente enquanto jovem. É uma das coisas que mais mexe, assim. A gente quer ter tudo, quer fazer tudo, quer conseguir lidar com tudo no ramo da educação, do trabalho, e às vezes, quando não dá certo, quando essa expectativa é frustrada, é uma das coisas que mais dói na gente, né? Não conseguir, não alcançar essas coisas. E é exatamente o que o Samuel falou. Ainda associado, além das cobranças internas que a gente tem, né, a essa cobrança externa das pessoas, né, quanto a gente como jovem, que a gente tem que fazer, você tem que correr atrás, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que ter vida social, você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a gente se encontra numa condição de, tipo, o que eu faço? É bem o que ele falou sobre a ansiedade mesmo. Tá bom. Gente, eu recebi uma pergunta aqui que me pediram para trazer para vocês, o quanto que vocês sentem ou não orgulho dessas lutas aí que os jovens estão vivendo. Eu acho que o Saman, né, que tá clara aí a sua luta, não sei se a Ellen se identifica com alguma luta específica, alguma bandeira, alguma causa assim, o quanto que vocês, né, têm isso presente assim e o quanto isso é motivo sim ou não de orgulho, assim. Então, acho que a gente já chegou a debater isso, né, sobre como existe no imaginário das pessoas que os jovens não querem nada, né? Existe muito esse discurso, o jovem não quer nada, o jovem não faz nada, isso é coisa de jovem, como se fosse uma coisa emergencial que fosse passar, ou como se fosse coisas vazias. E hoje eu percebo uma juventude extremamente engajada politicamente, não é à toa que a palavra, né, política foi uma das que se destacou mais do que música e séries e outras coisas mais, naquela nuvem ali de palavras. Eu penso que essa juventude veio para fazer muita coisa de potente mesmo, no discurso, cada um na sua área. Existe os movimentos que estão mudando também a forma de ver religião, existem os movimentos que estão mudando a forma de ver e discutir, de pensar raça, inovando até o próprio movimento, né? Eu sempre falo isso. Dentro do movimento negro, por exemplo, é um movimento que está aí há anos, o MNU, mas ainda assim é um movimento que eu percebo que poderia estar muito mais avançado na discussão de gênero. E a juventude hoje está aí para pensar em interseccionalidade e dizer, não, a gente tem que pensar raça junto com o gênero, a gente tem que discutir isso, né, de forma interligada, porque as duas coisas nos atravessam. Então, eu sou muito orgulhoso de perceber o quanto a juventude é potente nesse sentido, né? Dentro das universidades, a gente percebe muito isso, enfim, no meu círculo aqui, eu sempre estou próximo de muitas pessoas jovens de extrema personalidade, potentes, que eu vejo que tem construído muita coisa boa. Você perguntou ali sobre se eu
apoio, né, alguma causa, eu sempre abordo, principalmente nas redes sociais, a importância de nós, mulheres, né, na sociedade, que ainda existe todo um processo, né, que a gente sofre. Como eu falei, eu moro numa cidade que então é bem conservadora, o pessoal ainda tem aquela coisa de que o lugar de mulher é na casa, cozinhando, passando, cuidando dos filhos. Então, tenho muito orgulho de falar sobre isso, de postar sobre isso, mostrar que o meu corpo é meu, que ninguém tem direito sobre ele, né, que as minhas vontades são minhas. E acho que é isso. Tá joia. A gente tem uma pergunta aqui, a Carol Sierra que mandou. Carol, você quer abrir o microfone e fazer a pergunta ou você quer que eu faça a pergunta? Não sei se a Carol está aí ainda. Eu acho que é uma pergunta mais complexa aí. Alô? Oi. Tá me Vai lá, ouvindo? Carol. Minha Sim, câmera meu computador está sem câmera, mas tudo bem. tudo bom, gente? Boa tarde. A minha dúvida, acho que não deu para expressar bem escrito, é assim, é um processo de transição, né? Eu acho que essas exigências dos jovens em relação às marcas, principalmente, eu estou abordando mais essa parte final que você falou aí do estudo, né? Das expectativas em relação às marcas. Muitas empresas já estão avançando nesses temas, no entanto, ainda elas muitas vezes escolhem, tem algumas apostas específicas, ou em relação à sustentabilidade, ou em relação à diversidade, a posicionamentos em relação a um dos pilares de diversidade de forma mais evidente, e às vezes acontecem, que nem aconteceram recentemente, várias questões que às vezes estão, de alguma forma, não totalmente controlada pelas empresas, né? Sei lá, algum anúncio, algum tweet de algum executivo, alguma coisa que muitas vezes estão fora. O quanto que a juventude tem consciência desse processo transitório mesmo, né? E daí, de que, sei lá, às vezes uma atitude acaba com uma marca que está tendo algum trabalho nesse sentido, mas que acaba sofrendo exatamente por causa da visibilidade de alguma atitude que ainda não está adequada. É um pouco mais isso, não sei se deu para entender. Deu. Eu vou tentar simplificar a pergunta e eu vou deixar a Ellen e o Samuel responderem, e depois eu vou dar uma perspectiva da Talk, que já tem conversado sobre isso também em outros projetos, enfim, com vários jovens aí falando de diferentes marcas, assim. Então, Samuel e Ellen, eu acho que a pergunta, tentando dar uma simplificada, quando vocês veem que uma marca, de repente, fez uma propaganda, fez alguma coisa, ou o presidente da marca deu uma declaração que saiu meio errada, está querendo falar de diversidade e falou uma coisa que, putz, não é isso aí que devia estar fazendo, ou apoiou um evento e aquele evento não foi legal, né? Que estava querendo falar de sustentabilidade, por exemplo. Acho que a pergunta da Carol como é que vocês veem essas empresas que estão nessa tentativa e que, de repente, ainda não estão acertando, né, de forma integral, assim, não estão acertando 100%, que estão aprendendo também. Como é que vocês veem esse caminho aí essas empresas que ainda erram, digamos assim, nesse caminho de buscar acertar com relação a N causas? Acho que eu posso falar, né, primeiro? Então, esse é um dos assuntos que até me deixa muito instigado a comentar e falar, porque a gente está vendo o tempo todo na internet acontecer esses eventos, esses erros, né? Se a gente puder resumir isso a erros. Porque eu não consigo resumir a atitude de uma marca, uma atitude que foi exposta a um erro, porque, na verdade, ela vem errando muito tempo antes para ter chegado a esse ponto desse erro ser exposto. Ela tem errado em não contratar pessoas trans, tem errado em não contratar pessoas negras, porque se a política da marca e da empresa, na parte interna, fosse uma política que incluísse, que fosse inclusa e diversa, acredito que não chegaria a esse ponto de acontecer esse erro, né? A gente vê o tempo todo acontecer o mesmo mercado, mais de uma vez, agride um jovem negro, mata um jovem negro na frente desse mercado, um homem negro, enfim. Já aconteceu mais de uma vez esse tipo de caso. E aí a nota de repúdio, né, que eles colocam na rede social deles é a mesma nota. Eles só atualizam a data e, sei lá, o nome, se for o caso. Mas, assim, essa é uma atitude recorrente. Se está acontecendo isso, é porque tem um erro muito maior atrás.
E eu percebo que essas marcas, hoje em dia, estão muito preocupadas a mostrar que estão se redimindo e não estão, de fato, fazendo esse processo de redimissão interna, né? É um processo interno, é um processo de contratação, de visibilidade, de passar mais do que a data, do que o mês, né? Estamos hoje no mês da diversidade e as marcas estão mudando a logo por arco-íris. E não é só isso, você está contratando pessoas trans, está contratando pessoas LGBTs, negras. Eu acho que eu fico um pouco, assim, resistente a aceitar esse processo, né, de volta, de ascensão dessa marca, né, para voltar a consumir ou voltar a ter aquele produto, né, porque a gente não esquece. Pode ser, eu entendo que talvez a gente seja só mais um número para essas marcas, né, e que não cause tanto impacto assim se a comunidade trans parar de consumir. Mas se a gente se reunir, se a gente se movimentar para poder fazer um movimento de exposição dessa marca, hoje em dia isso na internet pode pesar muito, muito. Então, acho que seria pensar menos na redimissão e mais de começar de base mesmo. Tá bom. Se é que... Perfeito, Samantha. E você, Ellen, o que você pensa disso? Hoje, como a gente tem muito acesso, né? Você pode acessar o histórico, você consegue ver as ideologias do que aquela empresa tem, aquela marca. Então, você acaba sabendo se aquilo que ela fez é com real intenção de apoiar, de ajudar. Diferente da banca do seu João ali na esquina, que vende verdurinha, que às vezes ele por falta de conhecimento mesmo, mas nós jovens estamos aqui para acolher esse tipo de pessoa, mas existem muitas marcas que utilizam apenas do marketing, porque elas querem crescer em cima daquilo, como o Samuel falou, é uma coisa assim que é perceptível. E então a gente, como jovem, como as classes, a gente deveria talvez se unir mais para cobrar e cutucar essas coisas assim, para que aconteçam de verdade, porque é importante a participação delas nesse meio, mas uma participação verdadeira, não apenas porque eu quero estar lá, como ele falou, vou postar uma foto e é isso. Eu vou dar uma resposta, eu acho que de outros estudos também, para a Carol, de que eu acho que, enfim, está um pouco nas falas também, né? Obviamente que tem jovens mais críticos, jovens menos críticos, assim, eu acho que existe um reconhecimento de que as empresas e as marcas estão tentando, eu acho que isso existe, assim, de que é um processo, sim. E aí eu acho que, enfim, Samantha trouxe essa coisa do olhar para o interno, vem muito forte. Eu acho que o Samantha trouxe muito bem aí esse ponto e vem bastante, assim. Mas eu diria, né, não sei se a Ellen ou o Samantha concordam, que existe, sim, um reconhecimento de que estão tentando, assim. Não quer dizer que essa tentativa ela está sendo da melhor forma ou tal, mas que é um processo em transição, assim, sim, que a gente está passando por um processo de transição. O que não quer dizer que não causa todo esse incômodo aí que principalmente o Saman trouxe, né? A gente tem, bom, a gente acha que não tem mais perguntas aqui. Alguém mais tem alguma pergunta? Mari, Barão, querem comentar mais alguma coisa? Alguma outra percepção que surgiu de alguma outra roda aí também com relação aos estudos? Não, eu acho que é isso. Acho que vocês trouxeram bem a pergunta da Carol. A gente escuta muito isso também, né, nos outros processos de pesquisa que a gente faz aqui no movimento, que o jovem entende que é uma transição, mas é isso, né? Tem uma demanda muito forte para uma transformação de como a inclusão dos jovens de diversos contextos está sendo feita nas empresas, né? Então, acho que tem um processo de base de transformação que precisa ser feito e que tem exemplos aí, né, sendo construídos, assim. A gente, por exemplo, aqui no movimento também coordena uma rede de projetos que estão espalhados pelo mundo, pensando especificamente essa questão da inclusão produtiva dos jovens, né? Tem já na Índia, no Quênia, na Colômbia, na África do Sul, e acho que em todos os países, um tema que é transversal para a gente conseguir incluir de forma sustentável o jovem nas empresas é a questão de combater o racismo estrutural. Então, esse é um pilar de trabalho de um projeto que é global. Então, a gente entende que isso não é só local, né? A gente precisa construir isso recorrentemente com base em evidências e, né, como a gente trouxe os dados aqui no Atlas, a maioria dos jovens são jovens negros, né? Então a gente precisa pensar sobre isso, são jovens negros periféricos, né? Então a gente precisa pensar essa inclusão de forma
transversal combatendo o racismo estrutural. Eu acho que esse é um ponto importante de destacar, assim, na pergunta da Carol, mas acho que Saman e Ellen falaram super bem aí, que ela também complementou. Legal. Gente, se alguém quiser também, pessoal, fazer perguntas sobre o trabalho da Mari, do Barão, do Em Movimento, entender como é que também vocês podem fazer alguma parceria, enfim, se aproximar, fiquem à vontade, viu? Acho que eles têm muito conhecimento além do Atlas, né? Estão vivendo, respirando juventudes há muito tempo, então fiquem à vontade também para sair um pouco da pauta aqui só da pesquisa. E empresas privadas podem ser parceiros do Atlas das Juventudes também, viu, pessoal? Acho que a gente não falou muito sobre isso, mas é um projeto que ele buscou captar fundos aí de diferentes frentes para poder existir, né? Então, ele é um projeto, ele é um movimento, né? Ele não é uma empresa, né? Então, acho que é importante falar isso para vocês também. É por isso que ele consegue justamente ser tão plural, né? Bom, pessoal, mas se ninguém mais tiver perguntas, então acho que se tiverem só aproveitar esses últimos minutos, senão a gente super agradece aí, né? Vocês terem ficado aqui com a gente e vamos mandar aí os e-mails para quem deixou os e-mails, né? Com todos os materiais. Eu coloquei o meu e-mail também aí da Talk, gente. Se alguém quiser continuar esse papo e ter outras pautas, podem escrever para a gente. A Mari colocou o dela aí. Então, fiquem à vontade, escrevam para a gente o que a gente puder ajudar, né? Esperamos que a gente possa, de alguma maneira, fazer parte dessa transição e enfim, ter um país melhor. E ver o Saman como reitor da universidade, hein, Saman? Vou ficar acompanhando a Universidade da Bahia, porque eu quero ver e vou torcer muito para que teu sonho se realize. Acho incrível. Tua fala foi emocionante, viu? Parabéns. Não desista desse sonho. Gente, Obrigada. Ellen e Saman, obrigada por terem participado aqui com a gente também, tá? Para quem quiser os quadrinhos, a gente vai postar no nosso LinkedIn, tá, gente, da Talk, é só nos achar lá, Talk Inc. Eu vou postar agora, vou terminar. Não, daqui uns dias, gente. A Carla depois te fala, daqui uns dias a gente posta e a gente manda depois o tá YouTube bom. aí. Tá Tem bom, umas tá bom. questões Então, aí para ajustar. tá Não é bom. imediatamente, mas em breve. Maravilha, então tá joia. Gente, super obrigada pela participação, pelo interesse aí e seguimos. Obrigada, Mari Barão, pela parceria, pela honra de nos convidar. Saman e Ellen também, obrigada por estarem com a gente. Obrigada, pessoal. Parabéns. Obrigada, gente. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima. Até. Obrigada, eu que Tchau, agradeço. gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.